colocar de pé. Aleluia. Convido você a fechar os seus olhos. Eu tenho certeza que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus já falou com cada um de nós através dos louvores. Mas agora vem um momento mais especial, que é a palavra dele, que é o nosso alimento espiritual. Esse alimento que tem nos dado força, que tem curado e que tem nos dado vida e vida eterna. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nós já te louvamos, nós engrandecemos, já te exaltamos nesta noite. Papai querido, que nesta hora o teu Espírito Santo venha de encontro ao nosso coração e à nossa mente. Papai querido, porque o Senhor conhece as aflições, as angústias, as decepções, que nesta noite o teu Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento espiritual, os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais. Que a palavra que venha a ser ministrada, Senhor, venha trazer cura, venha trazer paz, venha trazer refrigério, venha trazer força. E é essa palavra, ó Pai, que tem o poder de nos transformar de dentro para fora. E é essa palavra que vai nos salvar. Papai querido, eis aqui a tua igreja. Continua falando conosco nesta noite. Apresentamos o teu servo, que irá ministrar, que ele venha diminuir, mas que a tua presença venha a ser notória através da vida dele. E eis-nos aqui, Espírito Santo de Deus, fala conosco em nome de Jesus. Pega as vossas Bíblias em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abram vossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. 2 Reis 6, 8. Amém? O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou ele os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que fala na tua câmara de dormir. Ele disse: ide ver de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo ao redor de Eliseu. Podeis assentar, irmãos. Eliseu, um grande homem de Deus, pegou a porção dobrada de Elias, aqui ensinando um de seus discípulos, e nós também. E você vê aqui sendo travada uma batalha espiritual, porque a partir do momento que nós começamos a andar com Deus, uma batalha espiritual é travada. Mas Deus é por nós, e se Ele é por nós, quem será contra nós? O povo da Síria perseguindo, guerreando contra eles, Eliseu contando onde eles estavam. Quando eles cercam aquela cidade, o moço fica preocupado, porque eram muitos soldados.
Eliseu falou: o que nós temos é maior do que o que eles têm. Quando se abriu os olhos daquele moço, ele viu cavalos de fogo. Na vida, quando nós começamos a andar com Deus, é dessa maneira. Quando nós estávamos no mundo, parece que os problemas não eram tantos. Mas quando você começa a andar com Deus, batalhas e batalhas espirituais são travadas todos os dias da nossa vida. É por isso que a palavra de Deus fala para a gente: orai sem cessar. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Essa é a palavra de Deus. Sempre vai haver momento de dificuldade na vida do crente. Não adianta você pensar que não vai ter. Todo momento vai estar sendo travada uma batalha espiritual contra nós. Mas Deus está conosco. Quando o povo andou durante 40 anos no deserto, para vocês terem uma ideia, quando o povo já estava chegando na terra prometida, já tinham andado 40 anos no deserto, 40 anos de intimidade com Deus, 40 anos alimentando da palavra, 40 anos bebendo da água da vida. Esse era o sentido da palavra de Deus. 40 anos conhecendo leis, regras, estatutos, porque para você andar com Deus existe tudo isso. Deus não pega você, Ele pega você da maneira que a gente estava, mas depois Ele vai consertando com o tempo, vai trabalhando no nosso coração, no nosso entendimento, a nossa coragem, tudo isso que nós aprendemos com a caminhada com Deus. Só que quando eles chegam, já para chegar na terra prometida, eles acampam em um lugar. Balaque vê aquela multidão, conhecia a história daquele povo, ficou com medo, porque sabia que aquele povo tinha sido liberto por Deus do faraó. O Egito, o país mais poderoso daquele momento. E aí ele manda chamar Balaão, e naquele momento começa-se uma batalha espiritual sendo travada. O povo estava lá, não estava nem sabendo o que estava acontecendo naquele momento. Quando Balaque manda chamar Balaão, oferece muita quantia em dinheiro para ele amaldiçoar aquele povo, porque ele sabia que com as forças que ele tinha, ele nunca ia vencer aquele povo, porque aquele povo tinha saído do Egito, aquele povo tinha andado no deserto, aquele povo estava com Deus, não tinha como ele vencer. A mesma coisa acontece conosco, quando nós estamos com Deus, quem vai vencer-nos? Quem? Mas a todo momento o inimigo está ao derredor, bramando como leão a quem possa tragar. Então precisamos estar sempre em pé, firmados na palavra. E quando aquele povo oferece uma quantia para Balaão vai orar, falar com Deus, e Deus fala: não vai amaldiçoar aquele povo, porque aquele povo eu abençoei. O povo que eu abençoo, ninguém amaldiçoa. Isso é uma alegria para nós, porque serve para nós também. Povo que Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Pode tentar, mas vai voltar para eles. Vai voltar e volta dobrado. Vocês sabem disso. Então existem momentos na vida da gente que a gente não consegue enxergar o que está se acontecendo, mas Deus sabe. Assim como aquele moço. Nós vamos perecer aqui agora, Eliseu. Eliseu falou: não, abre os olhos dele, Senhor. Quando o Senhor abriu, aí ele se alega, porque existia muito mais do lado deles do que os soldados da Síria. A mesma coisa aconteceu naquele momento. Depois daquela batalha sendo travada, e de alguma forma Balaão conseguiu, levando as mulheres de outras nações para o povo hebreu, se misturando, Deus não se agradou, e aí veio o castigo. Mais de 1 milhão de pessoas morreu naquele momento. Então nós temos que estar sempre firmes na palavra. Em Lucas 4, veja como a batalha é travada a todo momento. Jesus Cristo chega ao Jordão, é batizado por João Batista. E aí, a palavra de Deus fala que ele é levado ao deserto. E olha o que acontece. Lucas 4, do 1 a 8. Lucas 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem,
E uma das coisas que nós vamos aprender quando nós estamos andando com Deus, nós vamos enfrentar, o Espírito de Deus vai nos colocar em deserto. Por quê? Deserto para nós. O que é deserto para nós? É mantermos do lado da palavra, fugir do mal, fugir das concupiscências, daquilo que a palavra fala para nós que é errado fazer, orar, porque é muito difícil para o crente, é difícil, não adianta falar que é fácil, oração é a coisa mais difícil, a pessoa começa a orar, 10 minutos já começa a cansar, e aí você vai aumentando, e vai dar certo, porque a palavra de Deus, o Deus vai nos confortando, Ele vai nos dando força para essa caminhada. Ou você acha que foi fácil para aquele povo sair da escravidão e começar a andar no deserto? A escravidão, eles não tinham direito a nada, a não ser comer, beber e pronto, não tinham salário fixo, não podia sair e ir para onde eles quisessem, eles eram escravos. Mas quando eles começaram a andar no deserto, a dificuldade foi tão grande que depois de 40 e poucos dias eles queriam voltar para a escravidão. Então você vê, não é fácil, mas Jesus falou, a porta é estreita, mas eu ando com vocês nessa porta, porque Ele vai nos guiando e falando, continua essa caminhada, eu estou com cada um de vocês aqui, não desista, porque isso é ter fé no coração. Quando a coisa está boa, qualquer um consegue andar, mas quando a coisa está na dificuldade e você continua adorando a Deus, significa que você ama a Deus, que você quer continuar nesse caminho com Ele, não importando com as dificuldades que virão, porque ela é que forma o crente. Nós somos formados no deserto, na dificuldade. Jesus era filho de Deus, para que Deus vai lá, entrega o Espírito Santo para ele e manda ele para o deserto? Por que lá no deserto? Porque no deserto, o que o diabo vai oferecer para você no deserto que vai satisfazer a sua carne? Um bom carro? No deserto não vai andar, não tem gasolina. Dinheiro, lá no deserto não tem nada para você comprar com dinheiro. Ouro, também não vai negociar nada com ouro no deserto. No deserto você precisa, no deserto que a gente começa a conhecer a Deus. É lá que os milagres acontecem, que te mostram a confiança de você ter. E outra coisa que Jesus nos mostra da palavra, está escrito, significa que nós precisamos nos alimentar da palavra, ter a palavra para nos livrarmos do mal. Bem-aventurado aquele que não anda na concupiscência dos soberbos, dos homens. Salmo 1. Se você praticar só esse salmo, ele já vai livrar a gente de tantas armadilhas e ciladas do inimigo que você não tem nem noção. Mais uma vez aqui, nesse momento, Jesus, uma batalha espiritual sendo travada com ele. É o primeiro momento, depois lá do Éden, que o maligno entra na serpente para enganar Eva e Adão. Depois desse tempo todinho, onde a serpente aparece, que ela se mostra com Jesus. Por quê? Porque era filho de Deus, porque existia uma promessa muito grandiosa para ele. E quando há uma promessa, quanto maior ela for na minha vida, na vida de vocês, mais o inimigo vai querer travar isso. Ele não vai querer que você seja salvo de maneira nenhuma. Então todos os dias que a gente acorda, a gente tem que acordar orando, falando com Deus: Senhor, me protege em nome de Jesus, me guia meus caminhos, me guia no trabalho, para que eu cumpra com os compromissos, para que eu faça de maneira correta, para que eu não passe, que eu não engane ninguém e continue sempre fazendo as coisas à luz da palavra. Nem só de pão viverá o homem. Por que o diabo mandou ele transformar? Porque sabia que ele tinha poder. E para por aí? Não. Diz o diabo: dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos, porque ela me foi entregue e dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, tudo será teu. E Jesus outra vez com a palavra disse: está escrito. Então mostra para nós, continuemos aprendendo a palavra, está escrito. Está vendo que o diabo ele não vai desistir? Ele tentou de uma maneira, não deu certo, ele tenta de outra maneira, mas Jesus estava sendo firmado na palavra. Batalha espiritual, uma batalha espiritual estava sendo travada ali. E se Jesus aceita, o que ia acontecer? Nós íamos continuar cegos, nós íamos continuar
morrendo, né? A morte ia continuar com poder sobre nós, agora não tem mais esse poder, porque Jesus venceu. Olha só o que Jesus abriu mão para nós. Ele abriu mão de todos os reinos, de todas as glórias, para andar naquela dificuldade, mas ao mesmo tempo mostrar para mim e para você, é isso que vale a pena. E se ele não tivesse feito, como nós saberíamos? Como nós entenderíamos sem o Espírito de Deus dentro do nosso coração falando conosco? Porque isso é que nós recebemos, o Espírito de Deus dentro de nós, nos defendendo, falando conosco, nos guiando. Deus não guiou Salomão? Salomão, para de fazer dessa maneira que não vai dar certo. Você vai casando com as mulheres de outras nações, ela vai trazer os deuses delas para cá e depois você vai me abandonar. Salomão ouviu? Não. Então é importante a gente ouvir, não com o ouvido, mas com o coração. Porque é assim que Jesus fala para nós, nós temos que aprender a dar valor realmente nessa palavra. Às vezes nós nos tornamos um pouco cansados da caminhada, mas aí Deus vem e nos pega de novo e levanta. É normal, todos esses grandes homens teve um momento que eles cansaram. Elias foi o maior pregador de todos os tempos, mas teve um momento que ele escondeu dentro de uma caverna porque ele estava cansado e já não aguentava mais tanta perseguição, tanta pancada, todo mundo contra ele, Jezebel. Mas ele desistiu? Não, ele só cansou um pouco. O Senhor foi lá como uma brisa e falou com ele, deu um alimento para ele, ele andou 40 dias, 40 noites. Esse alimento é a palavra de Deus, e é isso que nós temos que continuar alimentando, ouvindo, buscando, para que ela venha fazer diferença dentro dos nossos corações. A batalha espiritual, todos os dias, vocês já viram grandes batalhas sendo travadas aqui nesse lugar, e vai continuar vendo, porque isso é assim que é. Todos os dias vamos enfrentar dificuldades, mas todos os dias nós vamos vencer. Você vai enfrentar dificuldade no seu trabalho por causa do Evangelho, mas você vai vencer. Você vai enfrentar dificuldade nas ruas por causa da palavra de Deus, porque você é um crente que guarda a palavra no seu coração. Mas você vai vencer. As pessoas vão perseguir, porque perseguiram a Jesus. Jesus falou, perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. Só porque o povo tinha sido trazido do deserto, de uma escravidão, um povo que estava lá injustamente, 430 anos naquele lugar, Deus resolve tirar aquele povo, só porque o povo parou numa terra para esperar um pouco, para passar para o Jordão, para começar a guerrear por aquilo que Deus tinha dado, já começou a travar uma batalha espiritual ali. Enquanto estava no deserto, a batalha espiritual era entre eles mesmos, porque no deserto o diabo não tem nada para te oferecer, mas quando se aproxima da cidade, que se aproxima, já começou a oferecer. Ofereceu o quê? Mulheres. Foi o suficiente para o povo cair, mulheres de outras nações. Balaão não conseguiu amaldiçoar, mas falou para Balaque, pega as mulheres das outras nações e joga lá, que você vai ver a coisa ficar bagunçada. E foi bater e valer. Deus se irou, mandou matar mais de 1 milhão de pessoas, por causa daquele pecado, porque o povo tinha o conhecimento, igual a nós. Você tem o conhecimento hoje do que é a palavra de Deus na sua vida? Nós temos. Você realmente, você respeita essa palavra, você se orgulha dessa palavra no seu coração, você faz todo o esforço da sua vida para que essa palavra venha fazer diferença na sua vida, no seu coração, porque se você fizer isso, vai envolver mais pessoas, porque elas vão ver a diferença. Esse é o sentido da palavra, mudar de dentro para fora. É por isso que as pessoas olhavam para Jesus, não davam nada por Jesus, porque era igual a todos de fora, ele não tinha diferença nenhuma, ele não tinha ouro, ele não tinha coroa, ele não tinha uma espada, ele não tinha nada disso, ele tinha apenas a palavra. Então, para as pessoas valorizarem aquilo que Jesus realmente era por dentro, tinha que fazer o quê? Se aproximar dele. E quando elas se aproximavam de Jesus, que elas conseguiam ver o milagre de Jesus, o poder da palavra sobre Jesus Cristo, é que elas conseguiam enxergar a Ele. E nós podemos hoje também, porque isso nos foi entregue.
porque ele não quis receber. Ele passou por mais essa batalha espiritual que nós vamos enfrentar todos os dias da nossa vida, porque também somos vencedores em Cristo Jesus. Em Êxodo 1, a palavra de Deus fala assim, Êxodo 1. Êxodo 1:15. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servistes de parteira às hebreias, examinai-a. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e, antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz seus filhos. E Deus fez bem a essas parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus e lhes constituiu família, então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixarei viver. Uma batalha espiritual estava sendo travada aqui nesse momento, porque ia nascer quem? Moisés. E todas as vezes que vem a promessa de Deus, algo grandioso acontece. Sempre coisas tremendas acontecem. Foi assim Jesus quando nasceu, perseguições e mais perseguições e batalhas sendo travadas a todo momento. Foi assim na vida de Eliseu e de todos esses grandes homens. Aqui também não foi diferente. O povo já sabia, porque Deus nunca deixa o seu povo enganado. E antes que algo aconteça, Deus fala. Porque quando aquilo acontece, o povo já sabia. Porque é assim que Deus usa profetas para falar: vou levantar um grande homem no meio de vocês, que será o libertador de vocês. O povo já sabia daquilo. Já sabia que ia vir o Moisés. E aí o que essa batalha espiritual começa a ser travada? Começa a morrer os meninos homens, porque não era para sobrar ninguém. Vocês lembram quando Jesus Cristo quando ele foi para o Egito, quando ele ainda era criança? Um rei mandou matar várias crianças de 3 anos ou de 4 anos para baixo. Batalha espiritual, porque queria dar fim àquilo que era a promessa de Deus, que já tinha sido profetizado lá em Isaías. Por isso que eu falo para vocês, a partir do momento que nós começamos a andar, todos os dias nós vão ser travadas batalhas espirituais contra nós, mas o nosso Deus está conosco. Por isso que é importante a gente estar em pé. A palavra de Deus fala: aquele que estiver em pé, cuide para que não caia, porque se cair o tombo é feio. Temos que estar sempre confiando em Deus, confiando no Senhor. Nesse momento aqui nasce Moisés, depois de vários de seus descendentes, do seu povo ter sido jogado no Nilo dos meninos. Moisés foi jogado também, mas num cesto. E aí o Senhor muda a história dele e faz com que o próprio Faraó cuide desse menino até os 42 anos de idade. Aprende a ler, aprende a escrever, aprende a lutar, aprende a guerrear, aprende a usar a espada, a usar o intelecto. Sabia que era promessa de Deus, porque senão ele não tinha matado aquele soldado egípcio que estava batendo no seu povo. Por que você acha que ele foi lá e matou aquele soldado? Porque ele sabia que ele era promessa de Deus. Está implícito? Tá, mas ele sabia, dá para perceber isso. Porque Deus naquele momento viu que ele escolheu, ele fez uma escolha. Eu quero a escolha de estar do lado do povo, do meu povo sofredor. Nem todo o ouro, nem tudo aquilo que ele vestia, nem tudo aquilo que o mundo dava para ele no Egito não foi o suficiente, porque ele sabia quem ele era. Ele era o homem que ia ser usado por Deus para libertar todo aquele povo da terra. Mas teve um tempo para que ele aprendesse.
Teve um tempo para que ele aprendesse a andar com Deus, falar com Deus, confiar em Deus. E sempre nós também vamos ter esse tempo. Vai haver momentos de muita tribulação e dificuldade nas nossas vidas. Isso vai acontecer. E da agora para frente é que vai. Essas guerras só vão aumentar. Vai vir fome, vai vir dificuldades. Mas Deus é por nós. Deus é por nós. Porque quando José estava lá no Egito, toda a nação estava perecendo porque não tinha comida, mas José estava, através de Deus, alimentando não só o Egito, mas toda a circunvizinhança. Porque quem adora a Deus, o celeiro está sempre cheio. Quem é verdadeiro com Deus não passa dificuldades no alimento, porque a palavra de Deus fala que você nunca vai ver um justo mendigando pão. E Deus é Deus para cumprir a sua palavra. A partir desse momento, Moisés tem um encontro com a sarça ardente, demorou mais 40 anos, com 82 anos de idade na vida dele. E aí se começa uma grande batalha sendo travada no Egito. Mas agora não era Moisés com a sua espada, agora era Moisés com a palavra de Deus sendo entregue para ele. E essa mesma palavra está aqui no meio de nós, fazendo a diferença dentro do nosso coração, fortalecendo para que a gente não desanime, para que a gente continue sempre de pé, porque isso é que diferencia o crente do povo que não é crente, é as dificuldades. Se colocar dificuldades, se Deus permite, porque Ele não coloca, Ele permite que as dificuldades nos atinjam, para saber se a gente continua firme ou não. Se você continua firme, é crente, senão você nunca teve fé na sua vida, porque fé é caminhar no deserto. Está certo que de vez em quando você vai resmungar no deserto. Moisés resmungava. Todos esses grandes homens que andaram com Deus teve um momento de fraqueza, que falaram: não aguento mais, Senhor. Moisés foi um, Jacó foi outro, todos eles, todos. Por quê? Porque somos falhos, nós não somos perfeitos. Glória a Deus por isso, porque através da nossa falha é que Deus opera. Através das nossas fraquezas é que o poder de Deus opera nas nossas vidas para que a gente cresça poderosamente. E Moisés se tornou um grande homem de Deus. Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. Do 1 ao 7. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel, enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao rio de Betel, falou-lhes, dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens, e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram Ai, lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e os outros perseguiram desde a porta até a pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o solo perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Eles tinham acabado de vir de uma vitória na cidade de Jericó. Derrubaram os muros, venceram, fizeram como Deus queria. Mas mais uma vez mostra para nós que a batalha sendo travada espiritual, você não vai vencer com as suas forças, só vamos vencer com a força de Deus, com os planos de Deus, com a palavra de Deus. Eles vão a uma cidade de Ai, que era uma cidade bem menor, e aí falou: ali vai ser fácil, não precisa de muita gente não, pega uns 3 mil soldados aí e vai dar tudo certo. Só que existia um homem entre eles que tinha pegado
coisas de Jericó que não era para ter pego, que Deus não permitiu. E eles não sabiam. E é mesmo assim, quando foram tentar enfrentar a cidade de Ai, foram levados para fora, foram enxotados. 30 e poucos homens morreram e eles saíram correndo. Por quê? Porque Deus não estava no negócio. Então nós temos que estar sempre orando, buscando, colocando Deus em tudo nas nossas vidas, para Ele estar sempre nos direcionando, porque tudo que nós fazemos, o crente faz, ele faz na permissão de Deus. Se nós estamos aqui reunidos hoje, foi porque Deus permitiu que nós estivéssemos aqui, pregando a palavra, aprendendo, crescendo, desenvolvendo. E aqui não foi diferente. Josué não sabia realmente o que estava acontecendo, e ele se prostra e começa a orar com o Senhor o dia inteiro, a parte da tarde, e quando chega de noite é que Deus responde para ele. E aí Deus manda separar um povo de cada tribo, até encontrar aquele que tinha feito o que foi mal aos olhos do Senhor. Mas aí você vê, quando nós começamos a andar com Deus, a batalha é espiritual. Davi nunca ia conseguir vencer Golias com as suas mãos. Ele nunca ia conseguir vencer um guerreiro com a sua força. Mas não foi com a força de Davi. Foi uma batalha espiritual sendo travada naquele momento. Porque atrás de Golias simbolizava o quê? O mal. Assim como no Egito simbolizava o quê? O mundo jaz no maligno. Então, quando Deus operou junto com Davi, fez com que aquela pedra derrubasse o gigante Golias, mostrando para mim, para você, se nós estivermos com Deus dentro do nosso coração, vai haver sempre dificuldades e batalhas espirituais, mas todas elas nós vamos vencer. Todas nós vamos vencer. Haverá momentos de tristezas, de perdas, de tudo isso, mas nós vamos vencer. Depois de todo esse acontecido aqui, que Josué falou com Deus, porque ele conhecia, aprendeu a ter intimidade com Deus, porque andou com Moisés, viu tudo que Moisés estava fazendo e foi fazendo também. Quando Moisés pereceu, Deus falou: agora é com você, Josué, assim como eu fui com Moisés, serei contigo. E a partir desse momento, quando eles descobriram quem tinha tomado das coisas que não eram para pegar, que eram impuras, tiraram ele do arraial, mataram e começaram a vencer as batalhas. Então nós temos que estar sempre fazendo assim, limpando o coração, para que a gente, porque o corpo de Cristo é um corpo só. O corpo de Cristo, nós fazemos parte dele, cada um ajudando da sua maneira, em oração, em louvor, de qualquer maneira que você puder ajudar. Nós estamos aqui para ganhar almas para o Senhor. Eu creio sim que Deus tem um projeto para esse ano, da gente estar evangelizando nas ruas. Nós vamos orar para isso. E se Deus der o aval para fazer, eu quero vocês comigo. Eu quero vocês fazendo parte dessa obra, essa obra de Deus que nos deu para nós fazermos, para que o nome dele seja exaltado nesse lugar, mais ainda, em nome do Senhor Jesus. Para terminar, em 1 Samuel capítulo 4, 1 Samuel capítulo 4, do 5 ao 11. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda do arraial, e se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda a sorte de praga no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos
varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Olha que grandioso. Aquela travessia lá no Egito, do mar, de Deus ter tirado o povo da escravidão aqui, já devia ter mais ou menos uns 400 a 600 anos. Pois os filisteus estavam com medo daquilo que tinha acontecido lá por causa da Arca da Aliança. Os judeus aqui, os hebreus aqui, achavam que só deles estarem com a arca já era o suficiente para eles enfrentarem aquela batalha e vencer. Mas não é assim que funciona. Se você tiver a Bíblia na sua mão, isso não vai mostrar que você já vai vencer todas as batalhas. Você precisa de ter ela dentro do seu coração. É a caminhada, é desviar do mal, é fazer a vontade de Deus. Isso sim que é a palavra nos defendendo e nos protegendo. E aqui havia uma profecia para Eli, que era o pai desses meninos que morreram no final, que é Ofni e Finéias, que estava vendo eles fazendo coisas erradas no templo. Estavam pegando as ofertas, que eram os carneiros que eles levavam para fazer, para queimar incenso, tudo, e estavam levando para suas casas, fazendo da sua maneira. Eli estava vendo e não tomou nenhuma atitude. Essa parte me lembra muito aquilo que o Senhor Jesus fala. Se você me amar seu pai e sua mãe mais do que a mim, você não é digno de mim. Ele não está dizendo para você não amar, mas ele quer que você coloque ele em primeiro lugar. Eli não fez isso. Não fez isso. E foi por isso que eles perderam essa batalha, com arca e tudo. Por quê? Porque eles não estavam andando no caminho. A arca era só um símbolo. Era o povo que tinha que ser mudado, era o povo que tinha que ser transformado. Se não estava sendo transformado, se não estava dando importância à palavra de Deus, a palavra de Deus não ia defendê-los, e não defendeu. Uma batalha espiritual que foi perdida. Por quê? Porque eles não estavam espiritualmente preparados para ela. É isso que nós temos que estar sempre preparados. A palavra de Deus fala que quando Samuel começou, que Deus falou com ele fala assim no começo que a palavra de Deus, os dons de Deus, o poder de Deus estava raramente aparecendo naquele lugar. Por quê? Porque o povo não estava se dobrando a Deus, se ajoelhando a Deus, se importando com as coisas de Deus. E se cada um de nós não nos importamos mesmo com Deus, acontece o que aconteceu com eles. Você pode ter a Bíblia debaixo do braço, vai perder batalha. Você pode ter a Bíblia com você, você vai perder a batalha, porque é espiritual, você tem que estar espiritual. A Bíblia não tem que estar debaixo do seu braço, ela tem que estar dentro do seu coração, cada letra dessa, cada palavra dessa. Amar a Deus de todo o teu coração, você tem que colocar isso de verdade. Quando você coloca isso, aí vem a diferença. E aí eles todos se gritaram que venceram aquela batalha, colocaram a arca debaixo o símbolo do Baal, parece que é um boi, a cabeça do boi, uma coisa nesse sentido. E aí quando eles acordam no outro dia cedo, a cabeça estava caída no chão. Aí eles ficaram com medo daquilo, né? Deus estava mostrando para eles e para o povo que não precisava deles para vencer qualquer batalha. Mas Ele quer que a gente ande para nos ensinar a nós sermos dependentes dEle. Não é a sua força, não é o seu entendimento, não é o meu entendimento. A palavra de Deus, ela fala, quem convence você do pecado não é eu, é o Espírito Santo de Deus que convence cada um de vocês. Eu preciso de Deus na minha vida. Eu preciso de Deus porque sem Ele eu sou uma bomba relógio, prestes a explodir. Nós precisamos, a todo momento, todos os dias da nossa vida. Porque todos os dias da nossa vida nós vamos enfrentar dificuldades espirituais. Dentro dos nossos lares,
dentro da igreja, dentro da cidade, dentro do trabalho, em qualquer lugar vamos enfrentar dificuldades, mas se nós estivermos firmados na palavra, nós vamos vencer cada uma delas em nome de Jesus. E por isso eu agradeço essa oportunidade, que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração e continuar nos transformando de fé em fé, de glória em glória. Amém? Quem precisa de oração? Vamos nos colocar de pé, vamos estar intercedendo em prol da nossa vida, a nossa família, e agradecer a Deus por estarmos iniciando essa semana na presença dEle. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nós te louvamos por estarmos aqui na tua casa, te louvamos pela rica palavra do Senhor nesta noite. Papai querido, também te louvamos, Senhor, porque até que o Senhor tem nos dado graça. E diante de Ti, ó Pai, nós apresentamos essa semana que se inicia, apresentamos os nossos projetos. Papai querido, colocamos todos eles diante do Teu altar. Que o Senhor venha adiante de cada um deles, quebrando as barreiras, os impedimentos, abrindo porta onde não tem porta, suprindo a necessidade de cada um aqui, ó Pai. E que cada um venha cumprir cada obrigação para a glória do Senhor. Apresentamos também a nossa família, os esposos, as esposas, os filhos, os pais. Continua guardando a entrada, a saída de cada um deles. Papai querido, nós te pedimos. E da mesma forma que o Senhor nos resgatou, que o Senhor venha dar essa oportunidade também de arrependimento para cada um deles, de te servir em espírito, em verdade. Alcança, Senhor, os irmãos que não puderam vir, quebra as barreiras, quebra os impedimentos e abençoa a vida de cada um deles nesta noite. Abençoa quem nos escutou, abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente e do fundo. Papai querido, obrigada por estarmos aqui na tua casa. Obrigada por essa rica oportunidade de estarmos na tua presença. Papai querido, que o Senhor venha levar os irmãos debaixo das tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário e fraudulento. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.